Dando continuidade aí, pessoal, à resolução da prova de Física Enem 2019, questão 132, a cada do caderno amarelo, né? Quando considera a extrema velocidade com que a luz se espalha por todos os lados e que vem de diferentes lugares, mesmo estando totalmente oposto, os raios luminosos se atravessam uns aos outros sem se atrapalhar. Compreende-se que, quando vemos um objeto luminoso, isso não poderia ocorrer pelo transporte de uma matéria que venha de um objeto até nós, como, por exemplo, uma flecha ou bala que atravessa o ar, pois certamente isso repugna bastante essas duas propriedades da luz, principalmente a última. O texto contesta que concepção acerca do comportamento da luz. A discussão da luz, ela é uma discussão que vem há milhares de anos aí, desde a antiga Grécia até hoje. O texto ele está falando de uma característica da luz, que os raios de luz eles podem atravessar uns aos outros sem se atrapalharem, sem desviarem sua rota. Então, por exemplo, se eu tenho um raio luminoso vindo nessa direção e o outro raio luminoso vindo nessa outra direção, eles vão passar um pelo outro e depois eles vão continuar seu trajeto normalmente, como se nada tivesse acontecido. E aí o texto diz mais aqui: isso certamente não poderia ocorrer no transporte de uma matéria. Não poderia ocorrer pelo transporte de uma matéria, como por exemplo, diz uma flecha ou bala. Esse texto aqui ele vai criticar o modelo corpuscular que defendia por Newton, que Newton defendia o modelo corpuscular, e o outro modelo defendido por Huygens era o modelo ondulatório da luz. Ele dizia que a luz era onda, se propagava como onda, e Newton dizia que ela se propagava como um corpo. Se ela se propagasse como um corpo, como uma matéria, então provavelmente a luz, quando atravessasse o feixe luminoso, elas iriam se desviar umas das outras, né? Iriam mudar sua trajetória, porque isso não iria acontecer com a matéria. Então o texto ele faz crítica ao modelo corpuscular defendido por Newton, que descreve a luz como um feixe de partículas, ou seja, como se fosse corpo. Então a resposta correta para a questão 132, letra C. Então até a próxima questão, e seria a nossa última dessa playlist aqui. Valeu!